Workshop 10 de 11. Quem valida aquele que entrega a validação? Antes do diploma, alguém já sabia. Antes do certificado, alguém já ensinava. Antes do cargo, alguém já organizava. Antes de existir uma instituição autorizada a declarar quem possuía conhecimento, algumas pessoas precisaram demonstrar esse conhecimento sem possuir um papel anterior que as autorizasse. Esse é o pequeno desconforto escondido dentro de toda a validação formal. Quem validou o primeiro validador? A pergunta pode parecer uma provocação contra escolas, universidades, diplomas e autoridades. Não precisa ser. Ela não afirma que todo documento é inútil. Afirma apenas que o documento não pode ser confundido com a origem da capacidade que pretende representar. O papel vem depois. Primeiro existe alguma ação, algum conhecimento, alguma competência ou alguma experiência que precisa ser reconhecida. Depois surge uma comunidade capaz de observar. Em seguida aparecem critérios. Por fim, cria-se uma instituição que registra o resultado e o torna transportável. O diploma é justamente isso, uma forma portátil de confiança. Quem encontra um médico não acompanhou todos os seus anos de estudo, não assistiu às provas, não examinou cada professor, não observou cada prática. O documento permite que uma instituição declare: esta pessoa passou por determinado percurso e cumpriu determinados requisitos. Isso é valioso. Sem alguma forma de validação compartilhada, cada cidadão precisaria investigar pessoalmente a formação de todos os profissionais antes de receber atendimento, contratar um serviço ou permitir que alguém construísse uma ponte. A vida se tornaria uma auditoria infinita. A espécie já transforma uma ida ao banco em peregrinação burocrática suficiente. Não precisa investigar a genealogia intelectual do engenheiro antes de entrar no elevador. O problema começa quando a confiança portátil deixa de representar uma trajetória e passa a substituir completamente a observação da realidade. O diploma deveria indicar que algo foi verificado. Não deveria garantir eternamente que aquilo continua presente. Uma pessoa pode ter concluído uma formação e depois deixar de estudar. Pode possuir conhecimento técnico e agir sem ética. Pode dominar uma teoria e não conseguir aplicá-la diante de uma situação concreta. Pode repetir procedimentos corretamente durante anos e falhar justamente quando o caso exige discernimento. O papel registra uma passagem. Não congela competência para sempre. Também não transforma caráter em consequência automática da formação. Alguém pode ser altamente qualificado e profundamente irresponsável. Pode conhecer as regras e utilizá-las para se proteger. Pode ocupar uma posição autorizada e empregar essa autoridade para impedir contestação. Por isso, a validação precisa continuar depois da emissão do documento. Não necessariamente por novas cerimônias, mas pela prática, pelos resultados, pela capacidade de explicar, pela abertura à revisão, pela responsabilidade diante do erro. Um título pode conceder acesso a uma função. A maneira como essa função é exercida revela se o título ainda encontra correspondência na realidade. A pintura conhecida como a Escola de Atenas reúne grandes pensadores em um mesmo espaço simbólico. Não foi uma fotografia histórica. Não existiu uma sala na qual todos aqueles personagens se reuniram daquela maneira, aguardando que alguém fizesse uma chamada. Rafael organizou visualmente uma tradição de pensamento. Platão e Aristóteles aparecem no centro. Outras figuras discutem, escrevem, medem, ensinam, observam ou permanecem afastadas. A pintura não mostra apenas indivíduos, mostra maneiras diferentes de relacionar-se com conhecimento. Alguns ensinam de pé, outros aprendem próximos. Alguns demonstram por instrumentos, outros argumentam. Outros parecem menos interessados na solenidade institucional. Nenhum deles carrega um diploma moderno para provar ao espectador que merecia estar ali. O que os mantém na memória é a obra atribuída a cada um, as ideias transmitidas, os debates produzidos, os discípulos, as críticas e os efeitos que continuaram depois de suas vidas. Isso não significa que tenham sido avaliados de maneira pura, justa e igualitária. Conhecimento nunca existiu completamente separado de poder, classe, recursos, prestígio e oportunidade. Algumas pessoas puderam estudar porque possuíam tempo e posição. Outras tiveram contribuições apagadas. Outras não tiveram acesso aos espaços em que o reconhecimento era distribuído. A ausência de diploma antigo não significa ausência de hierarquia. A humanidade sempre encontrou maneiras de decidir quem poderia falar e quem deveria permanecer do lado de fora. O papel moderno não inventou essa desigualdade, apenas a organizou melhor,
acrescentou carimbo e criou arquivos suficientes para que ninguém encontrasse nada quando realmente precisasse. Ainda assim, antes das instituições modernas, a autoridade intelectual dependia mais visivelmente de demonstração, reconhecimento e continuidade. Uma pessoa ensinava, outras permaneciam para ouvir. As ideias eram discutidas, os argumentos enfrentavam oposição, os discípulos levavam aquilo adiante. A obra sobrevivia ou desaparecia. O tempo funcionava como um auditor severo, embora também imperfeito. Ele preservava certas vozes e destruía outras. Nem sempre mantinha as melhores. Mantinha as que foram copiadas, protegidas, traduzidas, citadas ou associadas a grupos capazes de preservá-las. Por isso, até a permanência histórica precisa ser examinada. Aquilo que chegou até nós não é necessariamente tudo que existiu. É aquilo que sobreviveu aos incêndios, guerras, censuras, descuidos, escolhas de copistas, interesses políticos e decisões de quem julgava o que merecia ser guardado. A memória coletiva também possui seus validadores. Alguém decidiu quais textos copiar, quais ensinar, quais proibir, quais considerar centrais, quais tratar como marginais. Uma biblioteca não é apenas um depósito neutro de conhecimento. É resultado de escolhas sobre o que merece espaço. Quando uma obra desaparece, não desaparecem apenas páginas. Desaparece uma possibilidade de pensamento, talvez uma explicação, talvez uma descoberta que precisaria ser feita novamente séculos depois. Talvez uma voz que contrariaria aquilo que passou a ser chamado de consenso. É por isso que validar não pode significar apenas selecionar. Também precisa significar preservar as condições para que a seleção seja contestada. Uma autoridade que não pode ser questionada não valida, decreta. Existe diferença entre reconhecimento e imposição. Reconhecimento observa algo e declara: há evidência suficiente para confiar. Imposição declara: confie porque fui eu quem disse. Às vezes, ambas usam o mesmo papel. O documento não revela sozinho qual delas está presente. Precisamos olhar para o processo que o produziu. Quais critérios foram usados? Quem definiu esses critérios? Eles são públicos? Podem ser revisados? Existe possibilidade de recurso? A pessoa avaliada pode conhecer o motivo de sua aprovação ou rejeição? O avaliador responde por erros? A instituição admite falhas? Sem essas condições, a validação pode tornar-se apenas autoridade reproduzindo a si mesma. Um grupo reconhece seus semelhantes. Esses semelhantes passam a ocupar posições de decisão. Depois reconhecem outros com o mesmo perfil. Com o tempo, a instituição confunde continuidade interna com excelência. Aquilo que se parece com ela é considerado competente. Aquilo que vem de fora precisa demonstrar muito mais. Esse mecanismo pode ocorrer em universidades, empresas, governos, religiões, profissões e comunidades culturais. A validação, criada para reduzir incerteza, começa a proteger pertencimento. O conhecimento deixa de ser a pergunta principal. A pergunta passa a ser: quem autorizou você a saber? Essa frase parece absurda, mas aparece de muitas formas. Uma pessoa apresenta uma observação precisa. Em vez de examinarem a observação, perguntam qual é seu título. Ela relata uma experiência. Perguntam se possui formação para interpretar aquilo que viveu. Ela aponta um erro evidente. Respondem que os especialistas já avaliaram. Talvez os especialistas estejam certos, talvez ela esteja errada. O problema está em usar o título para encerrar a investigação antes que o conteúdo seja examinado. A origem de uma afirmação importa, mas não substitui a análise da afirmação. Um médico possui preparação que um leigo geralmente não possui. Isso deve pesar na confiança. Mas médicos também erram. Instituições também erram. Consensos científicos também mudam diante de novas evidências. A possibilidade de erro não torna todo conhecimento equivalente. Não transforma opinião improvisada em ciência. Também não autoriza desprezar especialização. Significa apenas que a autoridade legítima precisa conviver com revisão. A confiança madura não diz todos sabem igualmente. Também não diz quem possui título jamais pode estar errado. Ela diz há razões para atribuir maior peso a determinadas fontes, mas nenhuma fonte deveria ficar acima da evidência, da responsabilidade e da possibilidade de correção. Esse equilíbrio é difícil porque seres humanos gostam de respostas simples. Ou o papel vale tudo, ou não vale nada. Ou a instituição é sagrada. Ou toda instituição é fraude. Ou o especialista deve ser obedecido cegamente. Ou qualquer opinião pessoal possui o mesmo valor. Esses extremos aliviam o trabalho de discernir. A realidade sempre inconveniente exige mais. O diploma possui valor quando representa um processo sério.
A experiência possui valor quando foi acompanhada de observação e aprendizado. A obra possui valor quando produz conhecimento examinável. O reconhecimento coletivo possui valor quando a comunidade aceita contestação. A autoridade possui valor quando responde pelas consequências. Nenhuma dessas formas, isoladamente, basta em todos os casos. Um profissional pode ter diploma e pouca experiência. Outro pode ter muita experiência e lacunas teóricas. Outro de dominar teoria e falhar na comunicação. Outro pode não possuir formação formal, mas ter observado durante décadas um fenômeno que pesquisadores apenas começaram a estudar. O conhecimento não cabe inteiramente numa única régua. Isso não elimina a necessidade da régua. Apenas impede que ela seja confundida com o próprio objeto medido. O papel é como um instrumento de aferição. Pode indicar algo real. Também pode ser mal calibrado. Pode ter sido emitido por uma instituição fraca. Pode representar critérios ultrapassados. Pode ter sido adquirido de maneira irregular. Pode continuar socialmente respeitado depois de perder correspondência com aquilo que deveria garantir. Por isso, sistemas de validação também precisam ser auditados. Voltamos ao mesmo princípio aplicado às máquinas. Não basta que uma instituição declare: nós verificamos. É preciso saber como verificou, quais registros existem, quem participou, que conflitos de interesse estavam presentes, houve revisão independente, o certificado corresponde ao processo real ou apenas à narrativa institucional. Sem rastreabilidade, o documento pode se tornar uma aparência de segurança, uma placa na parede, um selo, uma assinatura. Uma linguagem suficientemente complexa para fazer com que ninguém admita não ter entendido. A burocracia possui uma habilidade notável para transformar a ausência de clareza em aparência de profundidade. Quanto menos compreensível o procedimento, mais algumas pessoas presumem que deve ser rigoroso. Mas opacidade não é rigor. Às vezes, é apenas opacidade. Um processo confiável precisa poder ser explicado sem perder sua substância. Não significa simplificar tudo até tornar falso. Significa permitir que as pessoas compreendam quais passos foram realizados, mesmo sem dominar cada detalhe técnico. A autoridade que só funciona enquanto ninguém entende seu mecanismo está mais próxima do prestígio do que da confiança. Isso aparece claramente na relação entre diploma e competência. O diploma não deveria dizer: esta pessoa é superior. Deveria dizer: esta pessoa cumpriu um percurso definido para exercer determinada função. Essa distinção parece pequena. Muda tudo. A primeira transforma formação em identidade moral. A segunda transforma a formação em responsabilidade verificável. Quem possui o papel não recebeu licença para desprezar quem não possui. Recebeu obrigação maior diante da função. Quanto mais autoridade alguém recebe, maior deveria ser sua responsabilidade de explicar, revisar, reconhecer limites e responder pelos efeitos de suas decisões. Mas frequentemente ocorre o contrário. O título é utilizado como escudo. A pessoa apresenta a credencial quando deveria apresentar o argumento. Invoca posição quando deveria responder à crítica. Usa a instituição para aumentar a própria voz e diminuir a do outro. Nesse momento, o papel deixa de representar conhecimento. Passa a representar poder. Talvez a diferença entre um sábio e alguém apenas credenciado apareça justamente quando ambos são confrontados. Quem conhece profundamente não precisa fingir que sabe tudo. Consegue dizer: não sei. Preciso verificar. Essa objeção é válida. Minha conclusão pode estar incompleta. Quem depende principalmente do prestígio do cargo pode sentir qualquer dúvida como ameaça. Não defende a ideia. Defende o lugar de onde fala. A insegurança veste o uniforme da autoridade e exige silêncio. Por isso, humildade não é adorno moral do conhecimento. É parte do método. Quem não admite possibilidade de erro deixa de investigar. Quem não investiga, passa a administrar certezas antigas. E uma certeza antiga, preservada apenas por posição, pode impedir que a realidade seja percebida. A Academia de Platão não possuía um reitor no sentido universitário contemporâneo. Havia liderança, sucessão, comunidade, ensino e reconhecimento. Platão não recebeu de uma universidade anterior um documento que o autorizasse a fundar uma escola filosófica. Sua autoridade nasceu da combinação de origem social, formação, relações, atividade intelectual, capacidade de reunir discípulos e produção de pensamento. Depois, a continuidade da escola exigiu sucessores. Esses sucessores foram reconhecidos pela comunidade. A validação começou a tornar-se institucional.
Esse movimento é inevitável quando uma obra precisa sobreviver ao fundador. Enquanto tudo depende de uma pessoa, existe vitalidade, mas também fragilidade. Quando ela morre, o grupo precisa decidir o que permanece. Criam-se funções, regras, critérios, arquivos, tradições. A instituição nasce para preservar. Mas aquilo criado para preservar pode, com o tempo, impedir mudança. A tradição mantém o conhecimento. Também pode transformar interpretações antigas em fronteiras intocáveis. O sucessor pode proteger a obra. Também pode usar o nome do fundador para legitimar decisões que o fundador jamais tomou. A instituição pode ampliar o acesso. Também pode controlar quem tem direito de interpretar. Esse paradoxo não possui solução definitiva. Precisamos de instituições porque a memória individual termina. Precisamos questioná-las porque a instituição pode continuar funcionando depois de esquecer por que foi criada. O papel tem função semelhante. Preserva uma declaração para além do encontro pessoal. Permite que alguém distante confie sem conhecer diretamente o avaliador. Mas à medida que a distância aumenta, cresce o risco de a declaração tornar-se mais importante do que aquilo que pretendia representar. O documento circula, a realidade fica para trás. É como o botão que parece conter toda a tecnologia, embora seja apenas o ponto visível do sistema. O diploma parece conter toda a competência. Na verdade, é apenas o ponto visível de um percurso. Quando o percurso é verdadeiro, o papel possui fundamento. Quando o percurso foi vazio, o papel continua existindo, mas funciona como um botão desligado da máquina. Pode ser pressionado. Pode produzir prestígio. Não necessariamente produz conhecimento. Isso também vale para cargos: diretor, professor, juiz, presidente, reitor, auditor. O nome da função declara um lugar dentro de uma estrutura. Não prova automaticamente que a pessoa compreende a responsabilidade daquele lugar. Um reitor pode administrar uma universidade sem representar seu melhor pensamento. Um professor pode ocupar uma sala e não ensinar. Um auditor pode conferir documentos e não perceber o sistema real. Um juiz pode conhecer a lei e falhar na justiça. Um líder pode possuir autoridade formal e não produzir confiança. A função valida o poder de agir. A prática valida o merecimento de continuar sendo reconhecido. Talvez seja por isso que a pergunta "quem validou o reitor?" não termine numa única pessoa. A resposta deveria ser sistêmica. A comunidade acadêmica, os processos de escolha, as regras institucionais, a trajetória anterior, os resultados, a transparência, a possibilidade de contestação, a responsabilidade diante de falhas. Nenhuma dessas camadas é perfeita, mas juntas podem impedir que a validação dependa apenas da vontade de quem já possui poder. O mesmo se aplica a qualquer autoridade. Quem valida o auditor? Outro auditor? E quem valida o segundo? Poderíamos seguir indefinidamente até transformar a realidade numa fila de pessoas conferindo o carimbo anterior. Em algum ponto precisamos sair da cadeia de autoridade e chegar aos critérios. Evidência, transparência, repetibilidade, coerência, contestabilidade, consequências observáveis, responsabilidade. Esses elementos não eliminam a necessidade de pessoas e instituições, mas impedem que a confiança seja puramente circular. Sou confiável porque uma instituição confiável me declarou confiável. E por que a instituição é confiável? Porque pessoas como eu a reconhecem. Esse círculo pode funcionar durante muito tempo, especialmente quando todos os participantes se beneficiam dele. Romper o círculo não significa destruir tudo. Significa abrir janelas, permitir observação externa, registrar processos, aceitar perguntas, comparar declarações com resultados. A validação legítima não teme ser examinada. Talvez não possa revelar tudo por questões de privacidade ou segurança, mas consegue demonstrar seu método, consegue dizer por que decidiu, consegue corrigir, consegue distinguir crítica de ameaça. Quanto mais uma instituição reage à pergunta como se a pergunta fosse agressão, mais necessário se torna perguntar. O conhecimento não deveria depender da submissão de quem aprende. Um professor não perde autoridade ao admitir dúvida. Pode ganhar. Uma universidade não perde dignidade ao reconhecer erro. Pode demonstrar maturidade. Um sistema de certificação não se enfraquece ao revisar critérios. Pode tornar-se mais confiável. A verdadeira fragilidade aparece quando o prestígio depende de esconder imperfeições. Porque toda estrutura humana possui imperfeições. A diferença está em como responde quando elas se tornam visíveis. Uma instituição pode investigar e corrigir, ou pode proteger a própria imagem. Pode reconhecer o atingido,
ou pode tratar a reclamação como ameaça à reputação. Pode preservar a memória do erro para impedir repetição. Ou pode apagar registros e anunciar que o assunto foi resolvido. Nesse ponto, a discussão sobre validação encontra novamente a história de Luna. Quem sofre uma consequência pode não possuir o papel necessário para ser ouvido. Pode não conhecer a linguagem jurídica. Pode não dominar a linguagem técnica. Pode não ter acesso à instituição que decide quais fatos merecem reconhecimento. A ausência de credencial não torna a experiência inexistente. Uma vida afetada continua sendo evidência de que algo ocorreu. Isso não significa que toda narrativa deva ser aceita sem exame. Significa que o exame precisa começar pelo conteúdo, não pelo prestígio de quem fala. A pessoa vulnerável frequentemente chega sem documentos completos, sem representantes, sem linguagem organizada. A instituição chega com arquivos, cargos, assessoria e procedimentos. Se a validade for medida apenas pela capacidade de apresentar-se formalmente, o resultado já estará inclinado antes da análise. A justiça precisa considerar essa assimetria. A verdade não se torna menor porque chegou com erros de português, cansaço, emoção ou falta de títulos. Talvez precise ser organizada, verificada, comparada, mas não descartada. Às vezes, quem viveu o fato conhece aspectos que nenhum especialista externo poderia perceber. O especialista oferece método. A testemunha oferece experiência. Uma investigação séria precisa dos dois. Quando um exclui o outro, perde-se parte da realidade. A mesma distinção vale para o conhecimento pessoal. Uma pessoa pode não possuir formação em psicologia e ainda reconhecer que determinado ambiente a destruiu. Pode não conhecer o nome técnico do mecanismo. Pode não saber organizá-lo numa categoria clínica. Mas sabe que algo mudou. O profissional pode ajudar a interpretar. Não deveria apagar o relato apenas porque ele não veio pronto no vocabulário adequado. Entre sentir e explicar existe uma distância. Entre explicar e receber validação existe outra. Muitas dores tornam-se invisíveis exatamente nesse caminho. Quem sofreu precisa primeiro sobreviver, depois compreender, depois aprender a linguagem aceita, depois encontrar quem escute, depois provar que aquilo merece ser considerado. Enquanto isso, quem produziu o dano pode continuar protegido pela aparência normal de sua posição. É por isso que o papel, embora útil, torna-se irritante quando é tratado como origem absoluta da verdade. Ele pode confirmar, registrar, padronizar, proteger, mas não deveria monopolizar a capacidade de reconhecer o real. Antes de alguém emitir o primeiro diploma, a humanidade já aprendia. Antes de existir registro profissional, pessoas já curavam, construíam, ensinavam, calculavam e observavam o céu. Muitas práticas eram erradas. Algumas eram perigosas. A formalização permitiu separar melhor conhecimento de improvisação. Isso foi avanço, mas o avanço não apaga a origem. A instituição nasceu da prática acumulada, não a prática da instituição. Quando esquece isso, começa a imaginar que a realidade depende de sua autorização para existir. Uma doença existia antes de receber nome. A eletricidade existia antes de Franklin relacionar fenômenos. O raio existia antes da teoria. O sol produzia energia antes da placa fotovoltaica. O pensamento existia antes do diploma em filosofia. A função da validação não é criar o fenômeno. É reconhecer, organizar e comunicar aquilo que foi suficientemente demonstrado. Essa diferença preserva a humildade. O cientista não cria verdade por publicar um artigo. O artigo apresenta evidências e argumentos para que outros examinem. O juiz não cria o acontecimento por reconhecê-lo em sentença. A sentença estabelece uma interpretação jurídica. O médico não cria a doença por diagnosticá-la. O diagnóstico nomeia um padrão observado. O diploma não cria inteligência. Declara que certo percurso foi cumprido. Quando a declaração é confundida com criação, quem não recebeu a declaração parece não possuir nada, e quem a recebeu parece possuir tudo. Nenhuma dessas conclusões é verdadeira. Talvez o melhor sistema de validação seja aquele que sabe exatamente o que consegue provar, e também o que não consegue. Um diploma prova formação concluída segundo determinados critérios. Não prova sabedoria. Uma licença prova autorização para exercer determinada atividade. Não prova cuidado. Uma eleição prova que alguém recebeu votos suficientes segundo um processo. Não prova virtude. Um cargo prova posição. Não prova grandeza. Uma assinatura prova que alguém declarou algo. Não prova que aquilo corresponde à realidade. Todo documento possui um alcance. O problema nasce quando o utilizamos além desse alcance.
Então o papel deixa de ser evidência e vira talismã. Mostra-se o selo e espera-se que a dúvida desapareça. Mas dúvida responsável não é inimiga da confiança. É aquilo que impede a confiança de tornar-se servidão. Talvez possamos resumir a validação em 3 movimentos. Primeiro, alguém demonstra. Depois, outros reconhecem. Por fim, uma instituição registra. Se invertermos a ordem, o registro passa a produzir aparência de demonstração. A pessoa recebe o título. O título exige reconhecimento. A competência fica presumida. Às vezes existe, às vezes não. O ideal seria que o ciclo continuasse aberto. Demonstrar, reconhecer, registrar, praticar. Ser novamente observado, corrigir, ensinar, transmitir. A validação não como coroação definitiva, mas como responsabilidade contínua. Na academia antiga, o pensador precisava sustentar o lugar pela obra, pela discussão e pelo reconhecimento daqueles que permaneciam próximos. Na burocracia moderna, frequentemente o lugar é concedido por documento e depois protegido por procedimentos que tornam difícil avaliar quem o ocupa. Isso não significa que o passado fosse melhor. Era diferente e também profundamente desigual. Mas a comparação revela algo importante. O pensamento deveria validar continuamente o papel ocupado. O papel não deveria encerrar antecipadamente qualquer julgamento sobre o pensamento. Quem entrega a validação precisa ser validado por algo maior do que sua própria autoridade, pelo método, pela transparência, pela possibilidade de revisão, pelo efeito de suas decisões, pela responsabilidade diante daqueles que serão atingidos. E, acima de tudo, pela disposição de não usar o papel para esconder o vazio, quando aquilo que deveria sustentá-lo já não está presente. Porque uma instituição pode emitir milhares de diplomas, pode construir prédios, pode preservar nomes, pode organizar cerimônias, pode vestir pessoas com roupas solenes e entregar pergaminhos diante de aplausos. Tudo isso possui valor quando representa conhecimento real. Mas, se a capacidade de pensar, cuidar, questionar e corrigir desaparece, restará apenas a decoração da autoridade. O papel continuará na parede, a função continuará no organograma, o título continuará antes do nome. E talvez ninguém perceba que aquilo que deveria ser validado já saiu da sala. A pergunta final, portanto, não é apenas quem validou o primeiro validador, é também quem continua verificando se o validador ainda merece validar. A resposta não pode ser outro papel isolado. Precisa ser uma estrutura em que autoridade e evidência permaneçam ligadas, em que o título não elimine a pergunta, em que a experiência sem diploma possa ser ouvida sem ser automaticamente transformada em verdade absoluta, em que a formação seja respeitada sem virar imunidade, em que o erro possa ser reconhecido sem destruir toda a instituição, em que a instituição possa ser corrigida antes de destruir aqueles que deveria servir. O papel é útil, às vezes indispensável, mas ele não é a sabedoria. É apenas uma declaração humana tentando registrar que alguém, em determinado momento, atravessou um caminho. A verdadeira validação começa antes dele e continua depois. Na obra, na prática, na consequência, na responsabilidade, na capacidade de permanecer diante de uma pergunta difícil sem pedir que o interlocutor se cale apenas porque não possui o mesmo carimbo. Porque o primeiro sábio não recebeu um diploma para começar a pensar. Pensou, demonstrou, foi confrontado, ensinou, errou, corrigiu, e somente depois, outros construíram instituições para preservar aquilo que julgaram digno de continuar. O perigo começa quando a instituição preserva o próprio poder e esquece o pensamento que justificou sua existência. Nesse instante, o papel já não valida a sabedoria. A sabedoria passa a ser obrigada a pedir licença ao papel.